Por essa eu não esperava. Eduardo Bolsonaro vaza informação sigilosa da Casa Branca em entrevista ao SBT. Eles conseguiram as sanções que eles estavam correndo atrás. Agora você imagina atendo a Casa Branca ou não atendo a Casa Branca? Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Gente, entendam, existe uma quantidade gigantesca de gente que encheu a burra de dinheiro com a censura. E o nome a que damos a isso é complexo industrial da censura. E o que isso significa? Significa que acabou a censura? Não. Vejam, a gente deu até um outro exemplo. É o Poynter Institute. Na semana passada, semana retrasada, logo antes, dia 25 de junho, então semana passada, né? Uma semana atrás, o Alexandre de Moraes estava dando, com a ministra Carmen Lúcia, palestra no Global Fact 12, que é um evento internacional do Poynter Institute e da International Fact Checking Network, a rede internacional dos checadores de fato. Estes são órgãos que recebem, são financiados e existem com uma série de pessoas mamando na teta desse dinheiro, com dinheiro basicamente financiado de ONG americana. São essas pessoas que dão os fundamentos, fazem parcerias com o TSE para verificar o que é verdade e o que não é verdade na internet. São essas pessoas que acabam contratadas muitas vezes para checar vídeo no Google, para ver se o vídeo está valendo ou não. Porque o Google precisa contratar um exército de censores. O que o Marco Civil do Alexandre determina, por exemplo, é que o Google contrate um exército de juízes esquerdistas para verificar se um vídeo é ou não antecipadamente discurso de ódio antidemocrático. E o que o Rubio está decretando aqui agora é que, oficialmente, isso acontece agora sem apoio americano. Pelo contrário, agora o movimento americano é no sentido contrário, defender, preservar a liberdade de expressão ao redor do mundo, e o Brasil, evidentemente, é um dos focos principais. Lembram o que eu dizia para vocês? O Alexandre surfava em uma onda global e agora vem um tsunami na direção dele. Não é a única notícia boa que vem dos Estados Unidos. A gente falou aqui sobre o fim da USAID e do empenho da administração Trump em restabelecer a liberdade ao redor do mundo, e tem mais uma boa notícia nessa direção. É a notícia que indica, e eu acho que as autoridades brasileiras deveriam estar prestando bastante atenção sobre isso, que a direção que o governo Trump está tomando também em relação a outros países. E eu digo isso porque a notícia ao qual estou me referindo é que o Trump restabeleceu as sanções econômicas e o veto de viagem de americanos a Cuba. O que eu quero dizer com isso? Durante o governo Biden, os Estados Unidos retiraram Cuba, a pedido do Lula, da lista de países patrocinadores do terrorismo, e o Biden também revogou um memorando no início do primeiro governo Trump, que proibia certas transações financeiras com entidades cubanas, principalmente o GAESA, que é um conglomerado comercial comandado pelo Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. É como se fosse uma grande estatal que controla outras empresas no país. Biden tinha retirado isso. Com a volta do Trump, a mensagem é clara, e eu vou ler aqui para vocês o trecho do pronunciamento da Casa Branca e vou explicar por que isso é importante para o Brasil. Diz a Casa Branca, o presidente Trump está comprometido em comprover uma Cuba livre e democrática, enfrentando o sofrimento prolongado do povo cubano sob um regime comunista. Não há dúvida, gente, sobre o compromisso do Trump, e
Se para isso for necessário ou forem necessárias sanções, ele vai fazer. Se para isso forem necessárias restrições de viagens, que seja também. E é por isso que quando eu vejo toda essa movimentação de que acabou com a USAID, que acabou com o complexo industrial da censura, que quebrou as pernas de um monte de ONG militante no Brasil e que restabeleceu sanção a Cuba, não tem como não ficar animado. Eu estive várias vezes na Casa Branca e eu sei qual é o clima. O Eduardo até comentou, o Eduardo Bolsonaro comentou em uma entrevista no SBT nessa semana, nem sei porque que ele abriu isso de forma tão direta para o público, mas foi a decisão dele, que as sanções contra o Alexandre já tiveram data para sair 2 vezes e só não saíram por eventos externos que para os Estados Unidos foram muito maiores, como o caso da guerra entre Israel e Irã. O outro caso foi a treta contra o Elon Musk, que eu acho que o Eduardo não falou. E é de fácil competir com um assunto que mobiliza 2 strike groups com porta-aviões americanos para o outro lado do mundo. Então, só resta esperar que esses assuntos sejam resolvidos e que a atenção dos americanos se volte mais uma vez ao Brasil. Mas o que eu posso dizer é, ora, vejam, só agora os cubanos conseguiram o que queriam do Trump. Os cubanos. E por que eu digo os cubanos dessa forma? Cuba é uma comunidade extremamente estabelecida nos Estados Unidos. No ano passado, o número de brasileiros ultrapassou o número de cubanos nos Estados Unidos. A comunidade brasileira cresce muito rápido nos Estados Unidos. Você também pode vir para os Estados Unidos, procure a Imigrex, o link está na descrição. Mas Cuba tem... Olha, o secretário de Estado, Marco Rubio, é descendente de cubanos. O enviado especial para a América Latina também é descendente de cubanos. Você tem deputados como o Jiménez, a própria Maria Elvira Salazar, tem uns 4 ou 5 descendentes de cubanos. Tem senador cubano. O Brasil não tem um deputado, não tem tadinho, acho que só tem o Maurício Galante, vereador, lá numa cidadezinha de Arlington, no Texas. Tem nada de Brasil. Os caras têm uma puta comunidade com uma puta estrutura aqui, museu da diáspora, uma quantidade colossal de dinheiro, uma quantidade absurda de dinheiro destinados à promoção das vontades da comunidade cubana, que é extremamente conservadora nos Estados Unidos. O Trump tem uma dívida enorme de gratidão com Cuba. O peso que esses deputados têm aqui são muito grandes. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Muito dinheiro e muita articulação. E só agora eles conseguiram as sanções que eles estavam correndo atrás. Agora você imagina atendo a Casa Branca ou não atendo a Casa Branca? Como a gente diz em inglês, speaking of the devil, né, falando neles, é isso o dia inteiro. São informações, é uma dúvida, é um pedido de um envio de documento. O trabalho está sendo feito. E tem gente que pode achar que isso eu até gostaria de mostrar aqui quem tá brigando, achar que isso é teatro, mas não é. Absolutamente não é. Então vocês estão vendo uma ligação importante pedindo um determinado documento que será enviado. Esse é o trabalho que está sendo feito. Mas eu volto a dizer, nós temos aqui Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. É só isso. É só isso, não tem ninguém além disso. Não, tem outras pessoas que... O Alan, por exemplo, é uma vítima, não tem uma atuação nessa direção, mas é uma vítima importante. Graças à perseguição do Alexandre ao Alan, que a gente consegue fazer determinadas coisas. Você tem
poxa, muitas outras pessoas foram vítimas. A Flávia Magalhães, por exemplo, uma vítima importante, uma vítima americana do Alexandre, e que nos dá razão no que nós estamos dizendo. Mas eu digo assim, no termo de trabalho pelas sanções, você tem Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, e acabou. Os cubanos têm um exército de pessoas, deputados, senadores, o próprio secretário de Estado, e eles só conseguiram as sanções dele agora. Eu imagino que tivesse alguém lá em Cuba falando também, tic-tac, 72 horas. Eu viria 72 horas, eu viria tic-tac. Mas é como as coisas são. O pessoal tá lembrando aqui da juíza Ludmilla, maravilhosa, almoçamos juntos aqui, minha amiga, minha sócia, uma pessoa incrível, mas ela mesma é a primeira a falar, não, que está conduzindo aqui, no final, porque são as pessoas que conseguem ajudar. E a gente não tem recursos nem financeiros para suportar esse tipo de ação. A comunidade cubana, eu vou dizer, até a Venezuela, um país-eco. Venezuela é um país-eco comparado com o Brasil. Os caras têm mais organização. O prefeito aqui de Doral é venezuelano. Aqui onde eu moro, Weston, a comunidade venezuelana é junta, é agregada, tem gente fazendo doação, tem gente dentro da prefeitura, e a comunidade brasileira não tem nada. Nós vamos passar anos. É claro que ninguém aqui tem a mentalidade do Nicolas, dizendo, olha, né, imagina os venezuelanos falando, não, a gente não quer que ninguém se meta lá na Venezuela. Os cubanos falando, não, a gente não quer que ninguém se meta em Cuba. Nós vamos resolver os nossos problemas sozinhos. Claro que ninguém tem essa mentalidade. Mas nós não temos recursos que precisamos ter. Não tem, absolutamente não tem. Como é que você pode ajudar? E outra coisa, não acreditem também em gente que diz que está ajudando, que não está ajudando. Porque não está. Eu vejo muita gente dizendo aqui, eu acho até meio feio. Eduardo, às vezes olhamos eu pra cara do outro falando assim, porra, por que nunca apareceu nada dessa pessoa, hein? Por que não veio nunca uma ajuda? As pessoas têm fontes misteriosas, mas nunca ninguém aparece para ajudar. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir o que a gente quer. Você pode... Eu tenho que agradecer as pessoas que me apoiam. Eu quero fazer aqui o agradecimento às pessoas que são apoiadoras do Paulo Figueiredo Show. São essas pessoas que financiam o meu trabalho. Você pode ser uma delas. Você pode apoiar esse trabalho, o trabalho desse jornalismo. Se você gosta desse programa, se você gosta do meu trabalho, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você pode contribuir com a quantia módica de pouco mais de $5 por mês. E eu já vou falar aqui, calma que eu ainda vou falar de Forças Armadas hoje, tema quente. Você pode contribuir com a quantia de pouco mais de $5 por mês usando o cupom PFigueiredoShow, ou a quantia de $49 por mês ou $500 por ano para ser patrono. O patrono, ele carrega o peso daqueles que não têm condições de pagar, porque para muita gente $5 por mês é muita coisa. Há pessoas humildes assistindo o Paulo Figueiredo Show, e eu sempre falo, se preocupem primeiro com a sua família, com a sua tranquilidade. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você
fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.